Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal São Monumentos, meu nome é Eduardo e nós estamos na nossa jornada da leitura do livro de Ezequiel. Hoje é dia do capítulo 19 e do capítulo 20. Hoje você vai perceber que o profeta Ezequiel está muito poético, porque ele vai trazer um tema, obviamente, falando sobre questões de desobediência do povo e de consequências, mas de uma forma um pouquinho diferente, mostrando como eles deveriam ser e como, infelizmente, eles não foram e por conta disso tiveram suas consequências. Parece sem muito sentido quando eu falo assim, mas claro, você vai ter a tua experiência da leitura da Bíblia também, vai ler o capítulo 19 e vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Mas para ajudar, capítulo 19, versículo 5 diz assim, ó, veja só. A leoa viu que as suas esperanças estavam perdidas. Aí criou outro filhote, e ele se tornou um leão feroz. Quando já estava crescido, andava com outros leões. Aprendeu a caçar e se tornou um devorador de gente. Perceba que aqui, claro, ele está usando uma linguagem mais poética para contar a história do povo, e principalmente aqui de líderes que deveriam estar fazendo o que é certo, estar se formando como homens diante de Deus, apresentando então um comportamento, claro, totalmente diferente e que faria com que o povo também se comportasse diferente. Nesse caso aqui, se tornando como leões que obviamente então seriam aqueles que dominariam ao invés de serem dominados. Mas quando você vai ler um pouco mais sobre o assunto nesse contexto do capítulo 19, você vai ver que é justamente uma exposição de que, por não se comportarem conforme a vontade do Senhor, então esses leões acabaram sendo dominados e estavam sofrendo, estavam passando por uma situação de prisão. E exatamente, óbvio, claro, contando a história do povo que, por não ter obedecido a Deus, deixou a sua identidade para trás e acabou então se tornando escravo, primeiro deles mesmos e, obviamente, de outros povos por conta da desobediência que os fez fracos e permitiu então que eles fossem dominados. Assim acontece com a nossa vida, quando a gente então também cede para os nossos próprios desejos, a Bíblia fala que então cede para as nossas próprias concupiscências, ou seja, os nossos próprios desejos e prazeres, significa que a gente acaba sendo dominado por outras pessoas também, mas principalmente por esses desejos que vão nos levar por caminhos que a conta vai sair muito cara no final da história. Aqui, Deus tinha um projeto que eles se tornassem como leões, como dominassem, então, toda uma região, povos, eles estivessem à frente, mas, acima de tudo, eles só estariam nessa condição porque era Deus que estaria sendo a força deles. Então não era a força do braço deles, não era o conhecimento deles, não eram as riquezas que eles eventualmente tinham, porque tudo isso veio de Deus. E quando eles passaram a não estar mais com o Senhor, obviamente tudo isso acabou indo embora. E claro, esse é um contexto mostrando como nós devemos, aqui falava no versículo 6 diz assim, do capítulo 19, andava com outros leões. Aqui, como é importante a gente andar com as pessoas certas para nos tornarmos também parecidas com elas. Assim como, se andarmos com as pessoas erradas, vamos nos tornar parecidos com eles. Isso é muito importante, não? Então, veja só, a consequência de escolhas que fazemos, obviamente, vai refletir naquilo que a gente hoje está decidindo, naquilo que a gente vai colher no amanhã. Quer ver o que fala o capítulo 20 de Ezequiel? Também versículo 5 diz assim, diga tudo o que eu, o Senhor Deus, estou falando. Aqui vai fazer uma análise, esse versículo 5, de como Deus prometeu, Deus se colocou na condição de cuidar do povo, só que por não terem, obviamente, obedecido e seguido os preceitos do Senhor e, acima de tudo, terem buscado ser esse leão, esse leãozinho que cresceu, andou com outros, e esses outros aqui seriam outros iguais a eles, mas, acima de tudo, andar com o Senhor, que é o que traz a força. Mas aqui esse versículo vai mostrar que infelizmente não foi assim. Quer ver? Continuando o versículo 5 do capítulo 20. No dia em que eu escolhi o povo de Israel, eu fiz uma promessa para eles. No Egito eu mostrei aos israelitas quem eu era. E eu disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião, eu prometi que eu ia tirar vocês do Egito e eu ia guiar a uma terra que eu havia escolhido para eles. Uma terra boa e rica, a melhor de todas. E eu disse para eles, joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito, pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor. Só que, versículo 8 vai dizer assim, eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir, e não jogaram fora os seus ídolos nojentos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava então pronto para fazê-los, sentir ali no Egito a força da minha ira. Perceba como Deus, então, se colocou na condição, eu vou cuidar de vocês, eu separei vocês, eu vou estar com vocês. Vocês só precisam fazer uma coisa, deixar esses ídolos, e a palavra fala, esses ídolos nojentos, essa adoração errada. Eu sou Deus, eles nem Deus, eles não são nada, eles não existem. E vocês estão buscando nada, vocês estão me trocando pelo nada. Eu que cuido de vocês.
Infelizmente, às vezes nós agimos dessa maneira. As nossas atitudes é o que importam diante do Senhor. Então, dependendo das nossas atitudes, nós então estamos deixando de ter aquela imagem de ser um leão que cresce no meio dos seus, que se torna então uma imagem daquilo que Deus quer para nós. A gente se torna então escravos de nós mesmos, dos nossos próprios desejos, e por conta disso, obviamente, a gente sai debaixo do cuidado do Senhor. Nós escolhemos por isso. Infelizmente, o pecado que está em nós faz com que isso aconteça. Mas claro que nós estamos no controle dessas situações à medida que cabe a nós escolhermos o caminho A ou o caminho B. Agora veja, Ezequiel 20, 18 e 19 diz assim: Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com seus ídolos. Eu, o Senhor, o seu Deus, veja, hajam conforme os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer às minhas leis. Aqui parece que, como assim? Deus está dizendo então para desobedecer os pais? Aqui está mostrando acima de qualquer coisa que estes pais no deserto, eles simplesmente estavam completamente errados diante de Deus. E eles optavam fazer isso. E pior, ensinavam os filhos a fazerem isso. Aqui, esse versículo é para nos mostrar que quem nós estamos seguindo são pessoas que estão fazendo certo ou estão fazendo errado. Ou estão fazendo meio certo. Sabe o que é o meio certo? Não é totalmente errado, mas em parte é certo. Em parte é certo, é 100% errado. Porque o certo só existe uma versão. O errado existe várias possibilidades. Por isso que quem você está seguindo é quem você vai se tornar. Se você estiver seguindo um meio leão, você vai se tornar um meio leão. O que é um meio leão? Também não sei, mas é alguma coisa que com certeza não é um leão de verdade. É uma metamorfose, é algo assim meio mesclado, é algo que não é puro. Para Deus, não tem como. Com Deus, a gente, como a palavra fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Significa dizer que não existe meio santo, existe estar no propósito. Edu, mas eu não consigo ser santo, ninguém consegue. É óbvio, porque por nós mesmos a gente nunca vai conseguir nada. Mas é no Senhor, através do agir do Espírito Santo em nossas vidas, que a gente pode, cada dia, querer se tornar uma versão melhor. Querer se tornar um leãozinho em crescimento, através do relacionamento que a gente tem com outros que estão buscando o mesmo propósito, verdadeiramente. E claro, com a palavra de Deus no nosso coração. Por isso que aqui, a palavra de Deus é o que muda o jogo. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, deixem de seguir essas autoridades sobre vocês e comecem a vir para mim, para ter um relacionamento comigo, entender os meus decretos e saber que eu que cuido de vocês. Então, cuidem de obedecer às minhas leis, Deus está falando para esse povo. Por isso, como é importante, então, a gente observar quais as pessoas que nós estamos seguindo, quais as autoridades estão sobre nós, e perceba que sempre existiu falsos profetas, passado, hoje e vai ter no futuro. E pior, situações como essas vão cada vez ter mais e mais e mais. Por isso que Deus está nos convidando, abra a mente de vocês e venham para mim, venham ler a palavra, venham estudar a verdadeira palavra e não aceite as meias verdades. Aceite a verdade completa que é em Cristo Jesus. Toma cuidado com quem você, ou eu, ou qualquer um está seguindo, porque se a gente estiver no caminho errado, todos nós, infelizmente, vamos cair e vamos pecar e vamos nos desviar, seja no contexto que for, fora ou dentro da igreja. Infelizmente existe isso. Então, toma cuidado, tenha o teu relacionamento com Deus, isso sim vai mudar. E eu gosto muito de uma frase do pastor chamado Paul Washer, que ele fala assim, falsos profetas são o juízo de Deus para as pessoas que não querem Deus, que em nome da religião planejam ter tudo que seus corações carnais desejam. Aquelas pessoas que o seguem não são suas vítimas. É o juízo de Deus porque querem exatamente o que querem e não querem a Deus. Olha só como é importante a gente prestar atenção. Porque a gente só vai se tornar o leãozinho lá atrás, em formação, conforme Deus quer, se a gente estiver junto com o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Agora, seguindo pessoas que estão fazendo meio certo, com a desculpa de que, mas foi Deus que colocou essa pessoa lá, é Deus que está sobre essa vida. É mesmo? Essa é a grande pergunta. Deus está sobre a vida de cada um daqueles que buscam a sua presença. Seja você ou uma que busca a presença do Senhor e tenha capacidade de sair da sua zona de conforto e não aceitar que somente por uma palavra de algum suposto ou suposta ungido de Deus lance sobre sua vida. Saiba que você é ungido de Deus e você tem a capacidade de conversar com Deus diretamente, porque o véu do templo já foi rasgado quando Jesus entregou e falou está consumado. E isso permitiu que você tivesse então acesso direto ao Senhor através de Cristo Jesus. E se você tem alguma dúvida, vai aos pés da cruz, vai para a palavra e ela vai te esclarecer. E não tenha medo de dizer que isso está errado quando você está na palavra, amparada por conta disso. E claro,
Eu preciso criar uma batalha em cima disso? Não. Você simplesmente precisa se dar conta, acordar, fazer o que é certo e, se for necessário, sair de onde está e ir para onde Deus te envia, conforme a vontade dele. Mas para você saber essa vontade, como é? Lendo a palavra e se relacionando através da oração com o Senhor. Por isso, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e sempre leia a Bíblia e se liberte. Se Deus quiser, até o próximo vídeo.